acabou a produção de conteúdo no Brasil. Nossa, não tem mais espaço para os influenciadores. Ninguém mais vai produzir vídeos. Se você está começando agora, saiba que acabou para você. Olha, essas foram algumas das chamadas que eu vi nas maiores reportagens aí nas últimas semanas por conta de projetos de lei que visam taxar, aí tributar as plataformas de streaming, como o Netflix e o próprio YouTube, que é esse meio que você está assistindo agora esse vídeo, tá? Mas assim, é muito engraçado ver muita gente que não entende absolutamente nada de tributo falando sobre esse tema. Tem gente definindo até faturamento bruto, gente, olha isso. Cada um fala do que entende. De imposto, eu entendo, então eu vou falar pra você. Vamos começar com a quebra de um mito, porque eu sei que esse governo tá com muita fome, né? Tá com muita fome, tá querendo arrecadar demais, então tudo agora cai na conta do governo. Esses projetos de lei que visam tributar essas plataformas de streaming não partiu da iniciativa do executivo, do governo. Ela partiu de iniciativa do legislativo, das duas casas legislativas que nós temos hoje. A gente tem um projeto de lei tramitando no Senado e a gente tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, tá bom? Então nenhum deles partiu do governo. Ah, Jéssica, você é a favor do governo? Não tô falando nada, isso aqui não tem nada a ver com política. Eu quero trazer a realidade dos fatos pra vocês entenderem com quem entende de verdade de tributo, tá bom? Porque aí vocês vão ter a informação verídica e quando alguém falar alguma coisa, não, eu vi lá no vídeo do Em Audiência, Jéssica explicou sobre essa questão do PL, você já vai saber tudo, tá bom? Então, só para esclarecer, isso não teve iniciativa do Executivo, apesar de que tivemos muitas iniciativas do Executivo esse ano para arrecadação de tributos, por isso que eu tô falando que ele tá com fome, mas essa não é uma delas, tá? A gente tá falando aqui de uma contribuição que já existe para as TVs a cabo. TVs a cabo, aquelas antigas TVs a cabo que a gente usou tanto aí na nossa infância. Eu não vou falar muito para não entregar a minha idade, mas eu assisti muito a TV a cabo. Eu aposto que você também, a depender da sua idade, né? Porque se você for influenciador, talvez você seja bem novinho, não saiba nem o que é isso. Mas na minha época eu assisti sim TV a cabo e já existe essa contribuição, que é uma contribuição que vai para a indústria nacional cinematográfica. Tá? E essa indústria, essa contribuição, melhor dizendo, ela já é arrecadada pelas TVs a cabo. Acontece que hoje em dia, igual eu falei, né? Se você for novinho, talvez você não saiba nem o que é isso. Então, hoje em dia, o consumo de TV a cabo, ele reduziu muito. Isso foi sendo substituído gradualmente pelo streaming, né? E pelas plataformas digitais, como é o YouTube. Eu aposto que você assiste muito mais YouTube do que TV a cabo, se é que você ainda assiste TV a cabo. Então, o que que acontece? O legislativo, em busca de recuperar essa receita, o que que ele fez? Está criando um projeto de lei para incluir o serviço de ótimo horário para uma moto passar, né? Mas vamos lá. Então, em busca de recuperar essa receita, já que o consumo do streaming caiu. Moto! Está tentando aprovar esse projeto de lei para recuperar essa receita que foi perdida ao longo dos anos com o faturamento das TVs a cabo reduzindo. O que que a gente tem? Faturamento das TVs a cabo reduzindo, faturamento do streaming subindo. Então, vamos recuperar essa receita tributando as plataformas de streaming, né? A Netflix, o YouTube, até o próprio TikTok também é uma plataforma que está aí na mira dessa contribuição. Então, são dois projetos de lei, como eu falei para vocês, um tramita na Câmara dos Deputados e um tramita no Senado. Os dois querem basicamente a mesma coisa, colocar as plataformas de streaming numa contribuição mensal que gira em torno de 4% do faturamento delas. Tem aí ainda uma pressão para aumentar esse percentual, tá? Mas como ainda está tramitando, a gente ainda não tem isso de forma definida, tá? Mas a proposta é que seja de 4%. Então, 4% do faturamento bruto dessas empresas iria para essa contribuição com o intuito de fomentar a indústria nacional. Além disso, tem também a reserva aí de um percentual de produtos, né, de filmes, de séries, enfim, brasileiras dentro dessas plataformas, com o intuito também de fomentar essa questão da indústria nacional. Ah, Jéssica, então por que tá todo mundo falando que isso vai acabar com a produção de conteúdo no Brasil? Por que estão falando que não vale mais a pena produzir conteúdo? Porque assim, algumas pessoas elas estão entendendo errado, elas estão entendendo que o influenciador ele vai sofrer essa tributação. Isso não existe, essa contribuição ela é para as plataformas, tá bom? Agora, claro, óbvio, sem sombra de dúvida, que é o que eu sempre falo para vocês. Se um serviço ele sofre uma tributação que ele não tinha, isso não existia, e aí passou a ter
obviamente o serviço dela fica mais caro, então ela vai querer recuperar isso de alguma forma. Como é que ela vai recuperar isso? Bom, eu consigo pensar aqui em duas estratégias, né? Pensando em YouTube. Vamos falar só de YouTube para facilitar a nossa vida. Eu consigo pensar em duas estratégias que o YouTube pode usar. Ele pode ou encarecer o anúncio dele, tá? Então, quanto é que você utiliza ali, quanto é para você anunciar no YouTube? Ah, é X. Bom, como agora eu tenho uma contribuição de 4%, eu vou aumentar esse X aqui em 5%, ou no próprio 4%, porque tem conta por fora, conta por dentro, fica até difícil dizer o percentual. Mas de modo que ela recupere esse valor de 4% que ela vai pagar a título de tributo, tá? Que ela também não é boazinha, a não ser que ela achate a margem de lucro dela. Como ela vai pagar mais tributo, vai sobrar menos lucro, ela não quer isso, né? Então, ou ela vai aumentar, ou essa plataforma, no caso do YouTube, né, que é o exemplo que eu tô dando pra vocês, ou ela vai aumentar o valor para você anunciar, ou ela pode também diminuir o repasse que ela faz para os produtores de conteúdo, uma vez que ela vai ter ali na fonte, no seu próprio faturamento, um percentual que ela vai precisar repassar por conta dessa contribuição. E antes da gente seguir, eu vou falar um pouquinho de Netflix, depois eu vou arrematar o tema falando dos dois, das plataformas de forma geral, né? Mas antes disso, eu quero que você, assim, olha, você vê, dá uma trabalheira produzir aqui esse conteúdo, a gente para aqui, vem trazer informação pra você. Eu sei que você é produtor de conteúdo, também gosta de quem para e deixa ali o like pra você. Então, deixa o like aqui nesse vídeo. Se tá fazendo sentido pra você esse conteúdo, para que a gente possa avançar, é o jeito que você consegue retribuir pra gente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de Netflix. Netflix, em regra, não tem anúncio, né? Então, não seria uma estratégia viável tentar recuperar essa receita que vai ser tributada e que vai se perder ali pra empresa, né? Ela sofre uma tributação, o lucro dela diminui. Então, para ela recuperar, não poderia ser por meio de anúncios, né, num primeiro momento. Então, a gente espera que tenha um aumento na plataforma de streaming, né, caso esse projeto de lei seja aprovado e realmente passe e essas empresas passem a ter que fazer essa contribuição, essa tributação ali para essa contribuição para a indústria nacional, né, que é a Codecim. E, por fim, assim, pra gente arrematar o tema, Jéssica, quando é que isso entra em vigor? Quando é que eu posso ter minha Netflix mais cara? Quando é que eu, enquanto infoprodutor, pode acontecer ali de eu sofrer um repasse menor ou ficar mais caro anunciar ali meu produto, meu serviço no YouTube? Não consigo falar isso pra vocês ainda. Por quê? Porque os dois projetos de lei, eles ainda estão tramitando. Tem uma corrida aí pra que isso aconteça o mais rápido possível, mas a gente só teve em um deles a aprovação no Senado, inclusive foi unânime, tá? E aí segue para a Câmara dos Deputados, então ainda muita coisa pode acontecer, esse assunto ainda vai rolar, mas assim que a gente tiver uma resolução definitiva, eu prometo pra você que eu venho e trago tudo como é que ficou, porque tudo pode mudar, tá? Tudo isso aqui é uma expectativa, enquanto a gente ainda tá em projeto, a gente não tem nada definitivo. Então, assim que isso acontecer, se é que vai acontecer realmente, existe pressão do governo, existe pressão das próprias plataformas, né? Mas assim, é algo que está tramitando para acontecer, porque como eu falei para vocês, faturamento do streaming subiu, faturamento das TVs a cabo caiu, então busca se recuperar essa contribuição. É algo que eu acredito que vai acontecer, não sei se nesse ano ou no próximo, mas eu realmente acredito que passe aí, né? Não sei o formato, isso tudo pode mudar, pode ser 4%, pode ser 5%, pode ser 3%, pode sair do faturamento bruto e para o faturamento líquido, mas isso a gente explora quando a gente tiver um cenário mais concreto. Eu prometo que eu venho aqui e falo para você, então para você não perder esse vídeo, o desdobramento desse e de outros assuntos jurídicos e que eu trago aqui de forma descomplicada, Ivan traz para você também, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que a gente subir um vídeo novo, você já vai ser notificado e você não corre o risco de perder nenhum conteúdo, tá bom? E eu espero você, claro, no nosso próximo vídeo.